Hello, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cosmos falando, professor de História e guia de turismo receptivo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aqui no canal Rio, História e Turismo. Hoje eu vou abordar o tema O Passeio Público, que fica localizado aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. O passeio público, uma vez, outrora, lá nos primórdios da cidade do Rio de Janeiro, aquilo era uma lagoa que era chamada Lagoa do Boqueirão, um lugar muito insalubre, muito sujo. E também o aterro dessa lagoa pode ser considerado a primeira grande obra de saneamento aqui do Rio de Janeiro. Essa obra foi feita pelo então vice-rei da época, que é o Dom Luiz de Vasconcelos. Ele vai contratar então o mestre Valentim. Mestre Valentim foi um grande, como se diz o nome, mestre das artes aqui no Rio de Janeiro. Pode ser comparado um pouco com o Aleijadinho. Vamos brincar e dizer que o mestre Valentim era o Aleijadinho do Rio de Janeiro. O cara tem muitas obras deles aqui nas igrejas, principalmente do Rio, e a grande obra dele aqui, que nós temos hoje, é exatamente o passeio público, né? Além da chafariz da pirâmide também, que fica ali na Praça 15. Então, nesse seu projeto, ele vai colocar um parque com linhas retas, né, ortogonais, e que culminava com uma chegada exatamente onde nós temos os jacarés, né? O chafariz dos jacarés, que também pode ser chamado de fonte dos amores, né? Hoje em dia isso está mudado, porque em 1861 vai haver o quê? O Dom Pedro II vai fazer uma reforma ali ele vai contratar o Auguste Glazier, que era um paisagista francês, e que vai mudar um pouco as estruturas, embora ele mantenha coisas da originalidade do projeto. Ele vai fazer essas linhas retas e ortogonais que existiam, vão deixar de existir, e ele vai adotar aleias, curvas sinuosas, além de lagos. Um dos lagos você tem ainda hoje lá, o outro foi aterrado. Mas se você for um bom observador, ali na entrada do portão principal, se você olhar para o chão, você vai ver a marca direitinho do aterro que foi, onde foi esse outro lado, esse segundo lago que foi aterrado, tá? Então vai ser com Glazier, a partir de 1861, que haverá essa primeira grande reforma no passeio público. Uma coisa muito interessante é que quando você chega na Fonte dos Amores, você tem o Jacaré, nós temos as pirâmides, né? Aqueles obeliscos, que são duas pirâmides, que eu acho fantástico aquilo ali. E quando eu olho para aquilo ali, parece que eu estou me transportando no tempo, né? É muito bonito aquilo ali. E essas pirâmides, elas não estavam no projeto original do mestre Valentim. Aquilo ali também foi feito pelo mestre Valentim, mas somente em 1806, tá? E lembre-se que o passeio é uma obra de 1783, tá? E como é que foi feito aquele aterro? Morro da Mangueira, Morro das Mangueiras, né? Que era um morro que pode-se dizer era uma continuação, uma protuberância do Morro de Santa Teresa, que na época era chamado de Morro do Desterro, tá? Então, vai sofrer algumas intervenções, haverá algumas modificações ao longo do tempo, como, por exemplo, o Belvedere. O Belvedere é aquela onde você chega e você ficava exatamente encostado no gradil e olhando para o mar. Se batesse uma onda mais forte, você ficaria todo molhado. Hoje em dia não existe mais isso, porque o mar se afastou, ou melhor, o mar foi afastado. Começa em 1905, né, para construir a Avenida Beira-Mar, que de beira-mar hoje também não tem nada. Tantos foram os aterros que foram feitos, a Avenida Beira-Mar deixou de ser Avenida Beira-Mar, mantém seu nome, mas não é mais na beira do mar, literalmente, né? Se vocês olharem filmes antigos do Rio de Janeiro, é muito bonito de se ver, é muito curioso, né? E aí deixou, o passeio público foi ficando cada dia, cada vez mais longe, literalmente, do mar, tá? A partir de 1900 quando o Pereira Passos também faz a sua grande reforma, a partir de 1902 aqui no Rio de Janeiro, ele vai construir em 1904, dentro do passeio público, um aquário, né, com água, com a vida marinha da Baía de Guanabara. Ele colocar 20 tanques de vidro, né, e aquário esse que depois virá a ser derrubado no governo do prefeito Henrique Dordors, a partir de 1937, ele ficou de 37 a 45, e ele vai fazer algumas modificações também no parque, tentando voltar alguma coisa do projeto original, e uma das coisas que ele vai fazer, uma das providências dele, vai ser exatamente derrubar o aquário, acabar com aquele aquário. Ainda bem que ele acabou, acho que não tinha nada a ver um aquário ali, né? Perdeu completamente. Outra coisa interessante
foi o prefeito Carlos Sampaio, que é aquele prefeito do desmonte do Morro do Castelo, né? Todo mundo fala, pensa que foi o prefeito Ferreira Passos que fez esse desmonte do castelo, mas não foi o Carlos Sampaio, atenção, Carlos Sampaio. E o Carlos Sampaio vai fazer uma coisa também que eu achei horrorosa, que é construir o Teatro Cassino ali, onde tem o Belvedere, exatamente ali. Ele vai construir 2 prédios, fica um teatro cassino, uma coisa para muitas apresentações, mas também que com o passar do tempo vai ser demolido, ainda bem, né? Que tirou completamente a originalidade do passeio, né? Daquilo que foi feito pelo mestre Valentim, tá? Então vale lembrar que em 1938 houve o tombamento, ele é tombado desde 1938, tá? Então, apenas uma pequena amostra para vocês do que foi esse passeio público, né, do que é o passeio público. Ele está lá para visitação, ele está bem cuidado, né, teve uma época que ele ficou fechado por uns tempos, né, vale uma pesquisa maior para vocês que fazem prova ou que vão guiar aqui na cidade, vão fazer algum tour, principalmente tour pedagógico por ali, que eu faço muito, e é muito interessante você ter esses detalhes. Uma coisa curiosa também, que entra um pouco na lenda, é que o Dom Luiz de Vasconcelos, ele costumava andar muito por ali a cavalo e ele sempre viu uma linda mulher chamada Susana, né? Ele até reza a lenda que ele se apaixonou por ela, mas ele simplesmente ficou naquela coisa de longe, né? Então, quando o mestre Valentim faz todo o projeto lá, os 2 jacarés, tem assim uma versão que não é tão oficial, mas que diz que os jacarés podem ser um simbolizando o próprio mestre Valentim e o outro o vice-rei Dom Luiz de Vasconcelos. E atrás havia duas garças, né, ou duas garças, que também não estão mais lá, que era do projeto original, e que também eram a Susana e o seu noivo, né? Vale lembrar que, segundo a história, a lenda, o Luiz de Vasconcelos vai oferecer um serviço público para o noivo da Susana, né? Então isso aí fica mais assim pela coisa da lenda, da historinha, que você não tem um fundamento histórico se aconteceu mesmo ou não. Tá bom? Então aí uma pequena dica para vocês sobre o passeio público aqui do Rio de Janeiro, canal Rio História e Turismo. Se você gostou, você compartilha, você aperta o sininho aí, que é uma coisa bem didática mesmo para auxiliar em algumas pessoas que estão fazendo alguns estudos. Claro que você pode aprofundar isso um pouco mais, tá? Um super abraço, obrigado pela atenção, um beijo no coração. Aqui, professor Cosme Spalado. E não se esqueça, professor de História e guia de turismo receptivo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tenham todos excelentes dias pela frente. Bye, bye. Tchau. Beijo no coração. Tchau.